alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Então, o homem dominante, ele tem domínio e resultados sobre a vida dele. E isso inclui as mulheres, ou seja, ele tem essa proatividade de falar assim, não, peraí, eu não nasci nesse mundo só pra me diminuir e me encaixar para ser aceito por mulheres. Vocês crescem ouvindo falar que se uma mulher, desculpa aqui o palavreado, gente, que se uma mulher quer te dar, você tem que comer. Você tem que satisfazer uma mulher? Não. Se essa mulher não te agrada, se essa mulher não é, não só esteticamente falando do teu gosto, mas ela não é uma mulher que, sei lá, acrescentou alguma coisa na sua vida, não teve um bom papo, você não gosta, não gostou da companhia dela, mas ela tá esfregando na sua cara, aos olhos dos seus amigos, tu é menos macho por causa disso. Não é. Você pode negar uma mulher. Só que aí o homem perdeu essa posição de escolha sobre a mulher, o homem comum. Ou seja, você fica numa posição de submissão à mulher que te quer. E não você ficar com a mulher que você escolheu. Quando, na realidade, a posição do homem dominante é ele escolher a mulher. Ele tem o poder e a liberdade de escolha. Então é isso que eu ensino. A você se colocar na posição de avaliar. Nosso público, a grande maioria é de homens. A gente trabalhou durante muito tempo no futebol. Eu lembro que quando a gente ia dar curso, palestra, viajava, você chegava pros alunos lá, 100 alunos, 99% homens. Então, o nosso público é masculino. Né? Então esse assunto pra gente é muito importante porque a gente tem, claro, tem mulheres, né? Tem senhoras, né, que assistem a gente, mas o público, a predominância, a grande massa é homens. E aí eu queria que você falasse sobre essa relação do homem comum, do homem dominante, que é o que, né, você fala bastante dentro dos seus vídeos, das suas palestras, e falasse um pouquinho sobre essa relação desses dois tipos de homem. Vamos ver se você que tá aí assistindo agora, se você se identifica como um homem comum ou se você é um homem dominante. Muito bom. Rapazes, é muito interessante a gente falar isso, porque talvez quem esteja assistindo aqui nunca tenha trocado uma ideia sobre esse assunto, né? Falado sobre relacionamentos que não fosse, sei lá, reclamando da tua mulher que fez alguma besteira com o teu amigo, ou ouvindo o teu amigo contar de um caso que ele teve. Então aqui vocês vão ouvir coisas que vai mudar a tua cabeça, calma lá. Homem comum, homem dominante. O que é o homem comum? A gente vem sendo construído na nossa sociedade há algum tempo o homem perder sua identidade. O homem perder certas habilidades inerentes do homem. Então a gente vê se tornando normal e comum o homem ele ser passivo. O que é um homem passivo? É um homem que não sabe falar não. É um homem que ele acha que ele tem que moldar todo o comportamento dele para agradar não somente as mulheres, mas principalmente, mas a todo mundo. Ele tem que se castrar e ficar cada vez mais quietinho, mais bonzinho o suficiente para não ser criticado, para não ser taxado às vezes de machista, desrespeitoso, quando na realidade às vezes ele só tá deixando de olhar para aquilo que é da essência masculina. Então a gente acaba vendo homens fracos, enfraquecendo na sua identidade, na sua personalidade e no fundo se sentindo mal por isso. É aquele homem que ele chega dentro do relacionamento, às vezes a mulher faz coisas, tem atitudes, trata ele com falta de respeito, com educação, ou simplesmente toma decisões e escolhas que ele não está de acordo, mas ele engole seco assim mesmo, porque afinal eu tenho que fazer todas as vontades da Dona Onça, né? E ainda tem essa coisa de ser bonito falar que Dona Onça, porque Dona Onça é bonito. Não é. Não é. Ser Dona Onça é o quê? Quer dizer que a mulher manda e desmanda em você e que você fica quieto pra tudo que ela fala? Você baixa a cabeça? Então, eu não tô dizendo que o homem ele tem que ser autoritário, não é isso, mas é se respeitar quanto às suas próprias vontades e ter essa força no mundo, de ter coragem de chegar e conversar com a mulher, de que, olha, não, isso aqui não me agrada, isso aqui eu não aceito. Quantos homens perderam a capacidade disso? E claro que existem os dois extremos, existem os homens autoritários e grosseiros, e que a gente começa a falar de um lado desrespeitoso para com as mulheres, tem, mas estamos falando agora do que mais está crescendo e ninguém fala, porque as mulheres são tudo santa, né? Mulher é santa, mulher é sempre santa, né? Mulher sempre tá certa, mulher nunca tá errada, mulher nunca é questionada, porque é mulher. Então nessa tem homens se enfraquecendo dentro dos relacionamentos e ficando insatisfeitos. Tá numa relação que não tá satisfeito, tá numa relação que é desrespeitado, que as vontades dele nunca são consideradas, mas ele tem que baixar a cabeça, porque afinal o homem tem que ficar quieto porque tem que respeitar a mulher. Isso não é sobre falta de respeito, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, eu dissertei um pouco aqui sobre esse homem comum, que é o homem que ele perdeu a sua identidade. E aí quando eu falo sobre o homem dominante, o que é o homem dominante? O homem dominante é o homem que ele tem domínio
ele domina e tem o poder sobre todas as áreas da vida dele. Não só com as mulheres. Então é um homem que ele consegue lapidar a vida dele em todas as áreas. Que áreas, Maria? Como assim? Que áreas? O que é isso que você tá falando? É o cara que ele consegue ter os resultados que ele almeja, que ele sempre sonhou, ou está no caminho construindo, pro físico dele, pro profissional, a parte financeira, pros relacionamentos, pra área espiritual. Nossa vida é como uma mesa, né? Tem os pés ali, cada pé que sustenta essa base da sua vida é uma área da sua vida. Financeira, relacionamentos, o emocional, o espiritual. Então o homem dominante ele tem domínio e resultados sobre a vida dele. E isso inclui as mulheres, ou seja, ele tem essa proatividade de falar assim, não, peraí, eu não nasci nesse mundo só pra me diminuir e me encaixar para ser aceito por mulheres. Vocês crescem ouvindo falar que se uma mulher... Desculpa aqui o palavreado, gente. Eu vou usar uns palavreados mais comuns de vez em quando. Que se uma mulher quer te dar, você tem que comer. Você tem que satisfazer uma mulher. Não. Se a mulher não te agrada, se essa mulher não só esteticamente falando do teu gosto, mas ela não é uma mulher que, sei lá, acrescentou alguma coisa na sua vida, não teve um bom papo, você não gosta, não gostou da companhia dela, mas ela tá esfregando na sua cara, aos olhos dos seus amigos, tu é menos macho por causa disso. Não é. Você pode negar uma mulher. Só que aí o homem perdeu essa posição de escolha sobre a mulher, o homem comum. Porque a mulher diz que o cara é até viado. Exatamente, foi isso que eu quis dizer, mas em outras palavras. Você pode ter a opção só que você quiser, não tô dizendo isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que... Ela fala de forma pejorativa pra vocês, homens, cresceram muito ouvindo falar que você tem que estar pronto para satisfazer uma mulher. O pai falava muito isso. Ou seja, você fica numa posição de submissão à mulher que te quer. E não você ficar com a mulher que você escolheu. Então o homem, ele chega perto de uma mulher querendo agradar o tempo todo, querendo fazer todas as vontades dela, para ser aceito por ela. Quando na realidade a posição do homem dominante é ele escolher a mulher. Ele tem o poder e a liberdade de escolha. Então é isso que eu ensino. A você se colocar na posição de avaliador. E não daquele que tá ficando com a mulher que deu para ficar. A que quis somente você ali e tal. E não aquelas que você realmente gostaria de se relacionar. Você não conseguiu. Então o homem que ele fica mais passivo, o homem como ele fica passivo perante a vida. O homem dominante ele tem domínio sobre as próprias escolhas dele. Ele deixa de ser escolhido e passa a escolher. Tem alguma questão genética nesse sentido? Por exemplo, você de fato observa a mudança do comportamento por toda essa orientação que é dada? Sim. Inclusive eu trabalho com mudança comportamental. O cara começar a agir diferente perante a mulher. Sensacional. Geneticamente falando, eu não vou dizer que eu tenho aqui uma boa base para falar sobre isso, mas a epigenética fala que o externo muda o interno e vice-versa, né? Então a gente não tá só fadado aos seus genes, né? Fenótipo. A gente não tá totalmente... porque se eu sou... Porque quais são as ideias relacionadas a relacionamento e ao externo influenciando o interno? É que o homem, ele, por exemplo, uma crença, né? Uma ideia que roda muito na cabeça dos homens é... mulher gosta de homem alto. Se eu não sou alto, eu já tenho uma desvantagem com as mulheres. Então, como eu não posso mudar a minha genética sobre isso, logo eu tô fadada ao fracasso pro resto da vida de ser aquele que sobra para as melhores mulheres. Quando na realidade não, o que uma mulher realmente quer quando ela diz que quer um homem alto, não é só a altura pela altura, é porque com esse homem alto ela se sente mais segura. Protegida. Exato. Então, você não precisa ter a altura para fazer a mulher se sentir protegida. Você pode dar essa proteção, essa segurança de outras formas. Então é igual, vamos dizer assim, uma pessoa que... um atleta. Igualzinho. Uma pessoa que quer construir um corpo. Eu já fui fisiculturista, então eu trago muito esses exemplos. Pô, se você é mais ectomorfo, sua tendência é ser mais magro, você vai ter que se esforçar um pouco mais para construir a massa muscular. Então você vai ter que, obviamente, dedicar-se a compensar essa vantagem que tu não tem. Vamos dizer no basquete assim. Acontece isso. Se você tem um atleta que ele não é alto, como para aquela posição como um pivô, por exemplo, ele precisa compensar essa falta de estatura com mais velocidade, agilidade, coordenação técnica. Então ele compensa uma desvantagem colocando uma vantagem em outra área. Sim, na verdade, o que dentro do que ela falou, homem dominante não necessariamente é aquele estereótipo de homem machista, grosseiro, não tem relação nenhuma pelo que você acabou de... É o cara que sabe colocar limites e colocar as suas vontades no mundo. Porque os homens estão ficando calados. Eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser o bonzinho pra não ser taxado de machista, pra não ser taxado de respeito. Tanto é que uma coisa que eu escuto muito é, Maria, eu não sei mais quando uma coisa que eu tô falando ou uma coisa que eu estou fazendo pode ser considerada uma falta de respeito. Eu não chego mais às vezes numa mulher
Porque eu fico com medo dela achar que eu tô sendo desrespeitoso porque eu cheguei nela. Quando na realidade eu só tô afim dela. Não era que eu queria desrespeitar. Então essa introversão, o cara ficando passivo e perdendo essa força, né? Perdendo a atitude no mundo, porque ideias vão plantando na cabeça dele e fazendo ele se tornar assim, mais pra dentro, fechado, passivo. A criança...